Paulo, para hoje, o que teremos? Bom, foi um artigo que saiu na edição número 5, escrito pelo Luiz Carvalho, que eu somente dei uma repaginada em virtude dos avanços que vem acontecendo, né? Porque, assim, quando a gente pensa em alienígenas, geralmente, né, vem na cabeça das pessoas aquele estereótipo dos cinemas, né? Naves com seres descendo, verdinhos e tudo mais. Só que nesses 77 anos de pesquisa ufológica, nós nos deparamos com uma variedade muito grande de tipologias que a gente fala, né? Então, eu sempre digo que a compreensão do fenômeno OVNI, ele vai se dar pela nossa própria evolução tecnológica. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo muitas coisas que a gente começou a pesquisar lá atrás na ufologia. Por exemplo, a ufologia, entre aspas, começou em 47. Então, quando era relatado um caso de uma pessoa que falava que entrou dentro de uma nave, que dentro da nave não tinha nenhum comando, era tudo liso, a gente ficava na dúvida. Isso na década de 50, os pesquisadores ficavam na dúvida. E hoje nós temos a compreensão de telas touchscreen, né? Sem precisar de botões, alavancas. Então, quer dizer, muitas dúvidas que nós tínhamos no passado na ufologia estão sendo respondidos agora com a nossa própria evolução. Então, o que a gente pode pensar? Essas espécies que estão nos visitando, elas podem estar à nossa frente, talvez centenas ou milhares de anos de evolução tecnológica, muito mais à nossa frente. E elas não precisam de enviar aqui para a Terra seres biológicos. Elas não precisam disso. Da mesma forma que hoje nós estamos explorando o nosso sistema solar e até mesmo, né, o espaço profundo, que os pesquisadores falam espaço profundo, né, o termo que eles usam, sem necessitar de enviar astronautas. Né? E o interessante é que esse mote, essa pegada do programa de hoje, foi em virtude do novo robô, né, que a Tesla apresentou, que é o Optimus Geração 2. Eu até vou pedir para a Amanda colocar a imagem número 1 aí, né, depois quem estiver só ouvindo, né, pode ver. Dá uma pesquisada lá que você vai ver. Que esse robô, ele teve um avanço muito significativo de um ano para cá. Ele faz agora movimentos precisos com as mãos, ele consegue carregar cargas mais pesadas, ele anda. Quer dizer, e de um ano para cá ele teve uma evolução gigantesca. E o próprio Elon Musk disse que no futuro esses robôs vão estar integrados com a inteligência artificial e poderão ser mais inteligentes que os seres humanos, fazendo coisas talvez inimagináveis. Então, se a gente for pensar, será que esses seres que nos visitam já dominam essa tecnologia muito mais avançada? E isso explica muitos dos casos relatados na ufologia, né? E olha que interessante. Então, por exemplo, as pessoas falam, não, mas os seres que são avistados, eles possuem pele, né? Eles têm uma característica biológica. Mas aí, eu pesquisando, os cientistas lá do Japão, eles estão desenvolvendo uma pele baseada na pele humana para revestir esses robôs. Para quê? Para que no futuro eles não tenham um impacto muito grande para as pessoas. Eles passem aquela sensação de ser quase que um ser humano normal. Que é a imagem número 2 que eu vou pedir para colocar aí, para vocês terem uma noção. É uma imagem de um dedo robótico em que ele foi revestido com uma membrana que foi feita a partir da pele humana. E o mais interessante, né, que a pele humana, ela consegue se regenerar. Quando você corta, ela se regenera. Tá vendo ali, ó, um dedo robótico, e aquela pele em volta é uma pele que foi feita a partir de células humanas. E eles conseguiram fazer com que ela se regenere igual a pele humana. E eles estão já fazendo testes para que elas tenham pelos, né, e até mesmo glândulas, né, de suor para o futuro. Olha para você ver que evolução que nós estamos tendo, não é em pouco tempo, né? Mas se você for ver dentro da escala robótica, é muita coisa. É muito grande. Paulo, estou vendo aqui as evoluções do Optimus da geração 1 para a geração 2 agora.
dentre várias outras evoluções, tem aqui, ó, sensor de força, o torque no pé, seções articuladas dos dedos, então tem articulação nos dedos agora, tem a geometria, a mesma geometria do pé humano. Então, justamente. é a reprodução do pé humano. Redução do peso total de 10 quilos, aumento de 30% na velocidade de caminhada, ou seja, ele está mais rápido, melhor equilíbrio e controle de corpo inteiro, mãos novas e mais rápidas e detecção tátil em todos os dedos. Então já tem sensibilidade ali, já detecta através dos dedos e a manipulação agora é delicada de objetos, ele já consegue segurar um ovo sem quebrar. É um ser humanoide mesmo, né? Justamente, e o Elon Musk, ele fez um vídeo que ele divulgou no... Agora é X, né? É o X. É mais X, né? Mostrando esse vídeo dele pegando um ovo. Então, assim, olha que evolução, como o Antonelli falou. De um ano para cá, já teve essa evolução gigantesca. Sim. Ele tem... E o pescoço dele tem tantos movimentos, liberdade X, de movimento, né? Então, imagina daqui a uma década, se em um ano teve toda essa evolução. Então, nós temos que partir daí. Então, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, na imagem número 3, que são os drones subaquáticos, porque os drones que voam, eles são limitados a um formato, que são ali as hélices, né? Então, você não consegue fazer um drone muito diferente daquilo. Sim. Já os drones submarinos, eles podem ter vários formatos para determinados tipos de atuação. Aquele drone ali, ó, é o Elemo, em forma de enguia. Então, ele é usado para poder fazer manutenções em locais de difícil acesso. E esses drones subaquáticos, eles têm de várias formas, de várias. E o mais interessante, eles conseguem agora, antigamente existiam esses equipamentos subaquáticos, só que eles eram operados por cabos, que limitavam, né, o seu movimento. Hoje não, eles são livres, eles são controlados à distância e alguns deles são recarregados com baterias solares que ficam na superfície e ele sobe, ele recarrega e volta. Ou seja, não precisa nem de ter ali um controle humano diretamente com ele. O que isso tem a ver com a ufologia em si? Esses seres que estão aqui pesquisando no planeta Terra, eles podem já ter todo esse tipo de aparato, o que a gente já vem relatando na ufologia há mais de 70 anos, por exemplo, que são as sondas, aqueles aparelhinhos, aquelas luzes que as pessoas veem no alto da serra, ou até mesmo dentro de grandes centros, igual o Belo Horizonte mesmo aqui, tem vários casos de sondas. Na literatura ufológica existem vários casos de objetos que saem de dentro das águas. Inclusive aqui teve um programa que eu fiz justamente só sobre esse tema, mostrando o quê? Que nós estamos evoluindo numa rapidez tão grande que esse salto tecnológico ele está gerando até uma desconfiança. Que tem muita gente na ufologia que tem aquela teoria da conspiração que diz que essas tecnologias são de engenharia reversa, ou seja, que são de tecnologias alienígenas que foram capturadas pelo governo americano e que são estudadas e convertidas para tecnologia terrestre. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque se a gente for parar e pensar, o mesmo combustível que levou o homem à Lua é praticamente o mesmo até hoje, né? O combustível é quase o mesmo. Então, a gente continua precisando de foguetes para romper a gravidade terrestre. Não tivemos evolução, tantas evoluções, né, Paulo? São evoluções pontuais, né? Mas no caso da astronáutica, nem tanto assim, porque nós... É igual o carro. Hoje mesmo, eu conversando sobre esse tema, aí teve uma pessoa que me questionou, falou, olha, basta você ver o carro. Acho que o primeiro carro tem o quê? 150 anos, mais ou menos? Por aí, menos, né? Por aí, né? O Ford Bigode, né? Isso mesmo? Até um pouco antes dele, né? Teve. Então, os primeiros carros eram motor movido a explosão, que é o que hoje são 99% dos carros hoje. É lógico que aí o carro de hoje tem computador de bordo, mas o motor em si é o mesmo princípio de 150 anos atrás. Então a evolução, ela caminha numa direção, só que em alguns pontos ela ainda é um gargalo, que a gente fala gargalo tecnológico, né? Mas assim,
Aí você vai me falando aí o tempo, viu, para o intervalo, porque eu não atropelo aqui. Vai lá, Paulo. Temos tempo. Então, o que acontece? Dentro da ufologia, nós temos as tipologias, né? Que a gente agrupa esses seres que são avistados por tipos. E o tipo delta seria o tipo que encaixa os seres que têm o formato de androides, né? Que são classificados como robôs ou androides. Então, tem vários casos em que esses seres se apresentam de uma forma que você vê que eles não são biológicos, porque são seres que aparentam luminosidade, como foi o caso aqui de Cláudio, né, em 2008, que os militares, os policiais, eles viram seres luminosos, então, dando a entender que talvez não sejam entidades biológicas, né, pode ser uma entidade, um androide, né, uma mistura, uma fusão, né. Tem vários casos em que seres, eles aparentam a luminosidade nas mãos, nos olhos, dando a entender o quê? Que aquilo ali não é uma criatura biológica, são seres, né? E é o que seria o óbvio, porque seria a maneira mais fácil e sem perigo de uma civilização mais avançada pesquisar outro planeta. Nós estamos com vários rovers, né, em Marte agora nesse exato momento, ali pesquisando, inclusive com um helicóptero, né? O pequeno Ingenuity, né? Que acho que parou de funcionar agora essa semana. Ele foi programado para fazer 5 voos na atmosfera de Marte e fez 72. Caramba. Sim. Ele superou as expectativas, né? Então, é a primeira vez que um veículo sobrevoa um planeta fora da Terra. Então, é o primeiro objeto alienígena, né? Terrestre, né? Quer dizer, lá nós somos os alienígenas. É o que eu sempre falo, né? Nós, em determinado momento, nós seremos os alienígenas em outro planeta. Somos os invasores deles, né? A nossa evolução... Lá nós somos os extramarcianos, né? Os extramarcianos. Lá eles são os marcianos e nós somos os extramarcianos. Pode ser, né? Neologismo. Justamente. Faz sentido. Mas então justamente isso. Mas aqui tem alguns casos pontuais que eu acho interessante, que são, lógico que tem os seres que aparentam essa aparência de androide e de robôs, né? Mas tem casos em que os seres aparentam, eles têm capacetes, equipamentos, Sim. o que mostra que são seres biológicos. Por quê? Ele tá ali com um equipamento de proteção, ao passo que um robô, um androide, não precisa disso, né? Ô Paulo, isso até explicaria... as pessoas falam muito assim, questionam muito, às vezes tem sua participação com o Albert aqui. Por que a gente não acompanha, não vê tantos casos hoje em dia mais, dessas aparições e tal? Será que eles evoluíram ao ponto de mandar só uma sondazinha para cá? De só ter algum equipamentozinho desse por aí circulando? Justamente. Né, Paulo? Pode ser uma explicação. Sim, por exemplo, tem um caso pesquisado pelo Antônio Faleiro, lá no município não, né? Lá em Passatempo, no local chamado Rio dos Bois. A mulher estava dentro de casa, isso está no livro do Faleiro, né? Casos do Brasil. Um livro muito bom. A sonda entrou passou por dentro da fechadura da porta, entrou dentro da casa dela e ela sentada vendo aquela luz percorrendo toda a casa dela. Em determinado momento, essa luz apagou e desapareceu. Né? E o Uwe Brant Aleixo, que era o diretor do Cicoane, né, falecido em 2006, ele também pesquisou um caso aqui no Rio das Velhas, praticamente idêntico, de uma sonda que entrou pelo buraco da fechadura. Parece que até o mesmo caso. E o Faleiro também pesquisou vários casos lá de pequenas sondas. Aí, respondendo o que você falou, talvez eles chegaram num grau de tecnologia tão avançado que não há mais necessidade de enviar naves gigantescas, seres. Basta simplesmente essas sondas de prospecção. É o que nós estamos fazendo. Por exemplo, o Japão agora mandou uma sonda para a Lua, né? É Slim. Ela é pequenininha, né? Não sei a medida dela, mas ela é muito pequena em comparação com outras sondas. Muitas operações militares, né, no mundo inteiro hoje são feitas através de drones, né? Ou através de mini drones, né? Aparelhos bem pequenos mesmo, imperceptíveis, aparelhos de espionagem. Pode ser também uma possibilidade. Né? Sim, não. É aquilo que eu falei no começo do programa. O entendimento do fenômeno OVNI, ele se dá sobre o entendimento da nossa própria tecnologia.
Então, daqui 10, 20 anos, talvez a nossa tecnologia já avançou um ponto que nós vamos começar a entender outros fenômenos da ufologia, né? Outros. Então, assim, como o Matheus falou, os primeiros aviões de espionagem, o U-2, o Blackbird, né? São aviões que um consumo é gigantesco. Aeronaves gigantescas Gigantescas, também, né? Que voam a uma velocidade Mach 3, 4. E hoje não. Hoje você consegue fazer drones de espionagem não tripulados, ou seja, não oferecendo risco, porque no Blackbird tem que ter o piloto ali, né? Sim. E tanto é que um desses aviões foram abatidos na Sibéria, né? Na época da Guerra Fria. Então, assim, hoje nós temos essa possibilidade de rastreio e como diz, né? De pesquisa, sem necessitar de ter ali um agente biológico em si, né? Mas voltando aqui, na hora que tiver um intervalo, você me fala aí, para você não... Aí é o seguinte, eu vou pedir para colocar a imagem número 5, pode pular para a imagem número 5, que é o caso do Thiago Machado, que é um caso muito interessante. Tá vendo ali um desenho do Thiago Machado que aconteceu em 69 em Pirassununga, em São Paulo, que a nave pousou e desceu da nave 2 seres. Eles estavam com um uniforme, como se fosse um traje espacial mesmo. E ele viu as feições do ser, que eram, segundo ele, eles eram muito feios. E ele foi tirar o maço de cigarro do bolso, o ser estava próximo dele, né? Aí o maço de cigarro caiu no chão, o ser assustou com aquilo e ele jogou o maço de cigarro pro ser, né? Aí na hora que o ser pegou o maço de cigarro, que ele levantou, ele simplesmente desapareceu da mão de um desses seres. Aí o pessoal que estava em volta veio correndo jogando pedras no objeto que estava pousado, que era uma região de... Isso foi em 69, sim. Então era um descampado, tinha um mato muito alto. E esses seres, eles voltaram para dentro da nave, tipo flutuando, e na hora que o último entrou dentro da cúpula do objeto, ele tirou uma arma e disparou um raio de luz na perna dele. Ele ficou paralisado, ficou vários dias ali... né, sem movimento, passando mal e tudo mais. E esses casos nos dão a entender o quê? Que esses seres, sim, podem ser seres biológicos. Por quê? Ele precisou de pegar uma arma. Ele estava com um traje, apesar que ele conseguiu voar, né? Mas hoje nós temos o quê? Mesmo com a nossa tecnologia ainda, nós já temos, né, aqueles coletes que fazem com que o ser humano sobrevoe, né? Sim, sim. Que está aí em desenvolvimento, ainda de uma forma ainda um pouco meio arcaica em vista, mas daqui 10, 20 anos podem ser que evolua de uma forma parecida com a dessa descrita. Mas aí é o seguinte, dando sequência aqui, tem um caso que aconteceu dentro do escopo da Operação Prato, que foi em Ananindeua, lá em Belém, né? Que aconteceu em 2 de novembro de 77 com Luiz Pereira. Ele estava indo... Ele tinha armado uma armadilha para pegar uma paca e apareceu um objeto. E desse objeto, ele ficou escondido, desse objeto saiu um ser flutuando dessa nave. Inclusive, esse relato, ele está no ROV 17 da Força Aérea Brasileira, que pesquisou o caso, entrevistou o Luiz Pereira, ele foi levado para dentro do batalhão, lá em Belém, na época da ditadura, né? Então, assim, quando o cara era chamado para depor, se o cara ficasse ali gaguejando alguma coisa, bobeasse, ele ia ser preso, né? Mas não, ele deu o depoimento e passou credibilidade. Mas o interessante desse ser, que eu vou pedir para colocar a figura número 6, que saiu na edição número 17, que foi feita pelo nosso ilustrador Matheus Maturano, que mostra o ser lançando um raio vermelho de luz. Ele ia passando a mão e ia sair como se fosse um raio de luz da mão dele. Né? E ali mostrando o desenho do Luiz Pereira correndo, né, no Igarapé, que a maré estava baixa. Depois esse ser foi em direção ao barco onde eles estavam e fez o mesmo procedimento. Ele parou por cima do barco e foi com a mão passando, como se fosse um scanner. Né? Então, esse caso, a gente foi lá, né, na Olaria Keufer, aonde aconteceu esse caso. É da Nindeua? Lá em Belém.
E esse caso consta dentro dos registros oficiais da Força Aérea Brasileira, que é o ROV-17, né? Então, que consta na Operação Prato. E também dentro do escopo da Operação Prato, teve ataques de sondas lá também, lá em Vigia do Nazaré, em 12 de agosto, que atacou uma senhora chamada Madalena. Inclusive, esse caso está na história em quadrinhos, no livro baseado na Operação Prato, né? Que o Antônio Jorge Totti lançou lá ano passado. Então, mostrando o quê? Que esses seres que aparentam esse tipo de comportamento, para nós, ufólogos, não seriam seres biológicos, seriam seres androides, né? Robotizados. Por quê? Não seria normal um ser biológico agir dessa forma, flutuar, lançar raios da mão, né? E o interessante disso é que a gente está falando aqui do Tesla, né? Mas a Rússia, bem antes disso, em 2019, ela criou um robô humanoide, né? Chamado Fedor. Eu vou pedir colocar a imagem número 7 aí. Olha que interessante, ô Antonelli, que é um robô que foi feito em 2019, só que ele foi projetado muito antes disso, né? Ele tem 1,80 m de altura e pesa 160 quilos. E ele tem habilidade para manusear objetos, pequenos objetos, e carregar cargas pesadas. Olha aí. E ele foi enviado para a Estação Internacional, né? Espacial Internacional. Aí tem a imagem número 8 aí que eu vou pedir para colocar. Olha que interessante, ele ao lado do astronauta russo, Alexander. Já lá dentro da estação espacial, ele foi enviado lá para fazer atividades que não foram mencionadas, eram segredos, né? Mas mostrando o quê? Que nós já detemos essa tecnologia para substituir a ação humana. Por exemplo, aquela coisa dos astronautas saírem de dentro da Estação Internacional para fazer manutenções. Teve um caso de um astronauta que perdeu uma maleta, né, de ferramentas, né? Sim. Acho que ele vacilou lá, a maleta foi embora, né? Qualquer dia ele está caindo ferramenta na nossa cabeça. A chave Phillips. Uma chave Phillips aí. Um alicate, cuidado. Imagina, bem de NASA. Um alicate na cabeça. Então, talvez essa evolução tecnológica dos robôs, né, humanoides, que tem o formato humano, né? Sim. Sejam para substituir o ser humano nessas tarefas arriscadas. Sim. Né? Exato. E esse robô russo, de 2019, imagina então, se 2019 esse robô já tinha essa tecnologia, em 5 anos de evolução. Porque a Rússia, né, diferente de outros países, ela desenvolve as coisas mais em segredo. Sim. É um país muito fechado, né? Um país tanto muito que, desenvolvido, né, a cortina de ferro, né? Exatamente. Ela tem aquela coisa, por isso herança que, né, da Guerra Fria, né? Tem essa política e esse jeito de... Não é igual os Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos também desenvolvem muitos armamentos, igual o Blackbird mesmo, foi um avião que só foi ser mostrado a público décadas depois de já ter sobrevoado o planeta Terra várias vezes, né? Então, assim... Já até depois que ficou obsoleto, né? Que já vieram os outros, né, o Paulo? Sim, aí veio... Apesar que agora, acho que é o F-35, né, que está substituindo o Blackbird, que são aviões que têm uma tecnologia de ponta muito maior, né, mas que também mantém alguns princípios idênticos ao do Blackbird. Mas você quer fazer alguma pergunta? Não, Paulo, só para esclarecer aqui, os ouvintes mandando perguntas aqui, o Dudu mandou aqui, boa tarde, aqui é o Dudu, por que você não aceita o caso Varginha como real? Ele está falando pro Albert, não é para você, né, Paulo? Não, é que... Não, mas eu posso responder rapidamente, responda. O caso Varginha, ele tem muitos pontos interessantes, né? O Matheus é testemunha aqui, que eu já defendi o caso Varginha algumas pontas, mas ele tem muitas pontas soltas, e até o próprio pesquisador principal do caso Varginha, né? Que é o Birajara Franco Rodrigues, ele veio a público recentemente e falou contra o caso Varginha. Então, quer dizer, o próprio pesquisador que descobriu o caso Varginha. Não é que eu não acredito, mas eu acho que falta muitos elementos ainda para que tenha uma comprovação. São muitos desencontros, né, Paulo? Se for porque o caso Varginha ele só existe até hoje depoimentos, somente isso. A ufologia ela é sustentada somente por relatos, basicamente, né? Mas em comparação, como eu falei aqui no programa, o caso que aconteceu em Cláudio, Minas Gerais, né, em 2008, em que
6 policiais, eles fotografaram os objetos, eles perseguiram os seres, houve um blackout na cidade, várias pessoas viram os objetos. É um caso que tem muito mais elementos, Sim. né? Tem um boletim de ocorrência, tá lá, é só quem quiser ver, tá lá o boletim de ocorrência, e o caso Varginha não tem nada, somente relatos, né? Tem algumas opiniões desencontradas dos militares, né? Como o Major Causa, que diz que eles foram dar apoio a um casal de anões, né? E... Talvez esse deve ser o fato mais mirabolante de toda eu a acho história. que o calcanhar de Aquiles do caso Varginha É isso. seja essa declaração do Major Causa, né? O cúmulo. Então, mas só para assim, a gente finalizar assim, esse pensamento com relação a essa exploração espacial, de que não é necessário enviar elementos biológicos, ao passo que você pode enviar sondas, né? A sonda Voyager mesmo, né? Ela já saiu do sistema solar, ela já percorreu acho que mais de 50 bilhões de quilômetros, né? E acho que ela está há 45 ou 46 anos já no espaço. E é o artefato humano mais distante de todos, né? Daqui a pouco ela é capturada aí por uma civilização alienígena e lá tem o disco, né, de ouro, que foi idealizado por Carl Sagan, que tem 135 saudações de vários povos da Terra, tem imagens, falando sobre a biologia humana, tem o nosso endereço. Faço não. Tem o nosso... O que você fez, Carl Sagan? Tem lá o nosso endereço mostrando a nossa posição dentro do sistema solar. Então, quer dizer, e tem até um manual para, tipo assim, dando como eles podem fazer contato com a gente. Olha aí, gente, entregou tudo. Tudo tá lá. Entregou o ouro. Vamos torcer para que quem encontre... Tomara que não seja aí, pro bandido, seja do bem, né, Paulo? Que seja então, do bem. e tem uns cientistas que falam que o Carl Sagan era um cético com relação à ufologia, como é o Sacani. Totalmente diferente. O Carl Sagan, primeiro que ele foi o maior expoente da ciência até hoje, no mundo, né? E ele tinha uma visão muito mais avançada, tanto que, se ele não acreditasse que existe vida fora da Terra, eles não teriam idealizado esses discos de ouro com essas mensagens, né? E até a esposa dele que ajudou a bolar essas mensagens, né? Então, o que acontece? Tem muitos cientistas que ficam com essa bobagem de que esses seres não vieram aqui até hoje porque a velocidade da luz é X, né? Que as distâncias são muito grandes, a coisa do tempo, né? Eles falam que nenhum ser ia conseguir atravessar essas distâncias. Então, usando a lógica humana dentro da nossa tecnologia, né? De um futuro não tão distante, nós podemos explorar o universo enviando robôs. Sim. Como a Rússia fez. Sim. Então, quer dizer, aí essas naves elas podem ser projetadas para, em determinados momentos, elas serem desligadas, então elas vão ali, né, pelo movimento normal, e são ligadas em determinados pontos, próximo de algum planeta, para fazer ali a volta, né? E dessa forma ela consegue atingir distâncias, assim, astronômicas, né? Como pegando o gancho aqui. Então, e sem aquele problema de ter que voltar. Porque, por exemplo, o calcanhar de Aquiles de enviar pessoas para Marte é a volta. Sim. Tanto é que os primeiros ali, me fala, exploradores? As pessoas que estão se... candidatando, elas já sabem que vão ir e não vão voltar. Então, esse é o problema. Viagem só de ida, né? É uma viagem só de ida. Então, ao passo que se você projeta uma nave com esse tipo de tecnologia, ela só vai e envia as informações, né? Interessante que, mostrando como é que a gente evoluiu, quando o Galileu observou a Lua pela primeira vez, né? Foi o primeiro ser humano a observar a Lua em detalhes, em 1610, 359 anos depois, o homem pisou na Lua, né, em 69. Ou seja, então, em 359 anos, a nossa tecnologia saltou de apenas de uma simples luneta, de você pisar em outro
em outro corpo do sistema solar. É impressionante. O Mário Sérgio está falando, ó, tá dando medo dessas conversas aí, viu? E hoje a evolução ela tá ainda mais rápida, né? Se a gente for parar para pensar, 359 anos, mais de 3 séculos, né? Hoje em dia a tecnologia ela avança de um ano para o outro. E só lembrando, para quem acredita nos astros, nosso querido Felipe Vieira falou que a gente entrou num período agora é um período que aconteceu da última vez há 300 anos e que significou um avanço enorme na ciência. Então a gente vai ter um período de 30 anos aí de muitas descobertas, de muitos avanços, Paulo. Porque como é que funciona a ciência? A ciência ela funciona em saltos mesmo, como o Matheus disse. Porque quando a tecnologia era muito rudimentar, como a primeira roda que foi inventada, até surgir um carro, demorou muito. Só que depois que a coisa ela chega a um determinado ponto, como são muitos cientistas trabalhando ao mesmo tempo, antigamente era o quê? Era aquela coisa isolada, era um Galileu ali na Itália, um outro lá na Grécia. Eram gênios espalhados pelo mundo. Que não tinham conexão entre si. Loucos, né? Loucos. Eram loucos como loucos, né? Não existia uma internet, não existia luz elétrica. Então, assim, tanto é que Darwin, né? Quando Darwin, ele ficou ali demorando para publicar o livro dele, né? A Origem das Espécies, ele recebeu uma carta de um cientista que já estava escrevendo um livro praticamente idêntico ao dele. Sim. Sem que ele soubesse disso. Aí a esposa falou assim, olha, ou você publica seu livro, ou você perde, né, a primazia da descoberta, que entre os cientistas é a maior descoberta feita até hoje na humanidade, que foi feita por Darwin, né, que é a teoria da evolução das espécies. Então, quer dizer, nessa época, a ciência ela caminhava devagar porque não havia conexão. Hoje nós temos conexão. Então o cientista de lá pega o que o outro fez, aprimora. O acesso era complicado, né, Paulo? A disseminação desse conhecimento era complicada. Sim, então por isso que hoje a coisa está evoluindo assim, a passos gigantescos, né? E só para... Mas tem alguma pergunta? Tem o Silva está perguntando aqui, ó, pergunta sobre o projeto 8200. Não sei o que é Acho isso. que é alguma coisa da CIA aqui. Vamos pesquisar, viu, não, Silva? Aí só se eu fosse o computador da NASA mesmo, né, para saber. Mas sem brincando, né, eu realmente não sei. Mas assim, aí tem uma frase que eu sempre falo nessas palestras que eu falo sobre Terra, laboratórios extraterrestres, que é o seguinte, que para entender o fenômeno OVNI, não devemos olhar para o passado e nem para o presente. Nós temos que apenas que imaginar o futuro. É isso. Então, assim, se a gente conseguir imaginar o futuro, a gente vai entender que nós seremos os próximos alienígenas em outros planetas. Ah, boa. Inversão de papéis, né? Viu? É isso.